Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Bourdais é chamado por time da Superliga. 3 novas categorias são criadas no Brasil. Investigações sobre Renault vão além do GP de Singapura. Tudo isso aqui no Pit Stop. Seu programa do automobilismo começa pedindo desculpas. No último programa falamos que a equipe Williams tem motores Renault, quando na verdade usa motores Toyota. Sebastian Bourdais fechou contrato com a equipe de Sevilha, na Superliga. O francês disputa as 3 últimas provas do calendário da categoria pelo time espanhol. Bourdais, que foi substituído na Toro Rosso, entrou na Superliga para substituir o argentino Esteban Guerrieri. Para aumentar o número de coincidências, o motivo da troca é o fraco desempenho do argentino, mesmo motivo da saída de Bourdais da Fórmula 1. O Sevilha é o último campeonato da Superliga com 28 pontos conquistados até o momento. Sebastian Bourdais começa na Superliga neste final de semana. Confira agora o calendário de provas da Superliga e de outras categorias neste final de semana aqui no Splash & Go. E Bourdais já encara uma rodada tripla pela Fórmula Superliga em Estoril, Portugal. Todas as corridas acontecem no domingo. Bem cedinho, exatamente às 6 da manhã, aqui no Brasil, começa a primeira corrida. Depois a Superliga tem uma corrida às 9 e outra às 10 da manhã. O campeonato alemão de turismo sai de terras germânicas e segue para Brands Hatch. A corrida do DTM começa às 9 da manhã de domingo. E para apimentar ainda mais o final de semana, Citroën e Ford se enfrentam pelo Mundial de Rally na Austrália. Esta etapa será disputada de quinta a domingo pelo horário brasileiro. Na MotoGP, a equipe Gresini já havia confirmado a sua dupla de pilotos para o ano que vem. Os escolhidos foram Marco Melandri e Marco Simoncelli. Mesmo assim, o atual piloto da equipe, Alex De Angelis, anunciou que não corre pela equipe no ano que vem. De Angelis confirmou que negocia com 2 equipes da MotoGP, Tech 3 e Pramac. O italiano ainda confirmou que negocia com equipes da atual 250 cilindradas e da Superbike. Uma semana depois de correr em Indianápolis, a MotoGP não para e segue sem escalas para Misano, na Itália. Lá acontece o Grande Prêmio de San Marino. As corridas de todas as categorias acontecem no domingo. As 125 cilindradas larga às 6 da manhã, às 7h15 é a vez da 250. E para fechar o dia, a MotoGP inicia as disputas às 9 horas da manhã no horário de Brasília. A família Massa, através da RM Racing, lançou ontem em São Paulo a Racing Festival. Este evento engloba 3 novas categorias de baixo custo. A primeira é a categoria de base da Fórmula Future, um campeonato de monopostos para quem sonha com a Fórmula 1. Serão 20 carros que terão equipes individuais. O custo da competição está estimado entre 250 mil e 300 mil reais. Logística, manutenção e transporte ficam por conta da organização do evento. Já o troféu Linha será uma categoria de turismo, com custo estimado de 160 mil reais. Serão 22 carros com equipes de 2 pilotos. Para encerrar a 600 Super Sport, uma categoria de motos que terá 10 equipes com 2 pilotos. A fornecedora de pneus será a Pirelli, que tem contrato de 3 anos. O calendário terá 6 etapas em formato de rodada dupla, com uma corrida no sábado e outra no domingo. É esperado que o orçamento para a primeira temporada do Racing Festival fique em torno de 7 a 8 milhões de reais. Todo o evento tem apoio da Fiat. Depois de quase 2 meses de folga, o Campeonato Mundial de Turismo volta a ligar os motores. O retorno das atividades acontece em Oschersleben, na Alemanha. As corridas do WTCC acontecem no domingo. A primeira começa às 7h30 da manhã no horário de Brasília e a segunda às 10 horas e 5 minutos. Também em Oschersleben, a Fórmula 2 abre as disputas para mais uma rodada dupla. A primeira corrida é no sábado e começa às 9h15 da manhã. Já a segunda prova é só no domingo e começa mais cedo, às 10 para as 9 no horário de Brasília. Segundo o jornal inglês The Independent, as investigações da FIA sobre a Renault vão além do GP de Singapura do ano passado. As investigações seguem também com o pessoal da operação de fora da pista da equipe francesa. O jornal inglês confirmou as investigações durante o final de semana do GP da Bélgica. O piloto Fernando Alonso e o diretor técnico Pat Simmons passaram por entrevistas com a equipe de investigação contratada pela FIA.
As 3 categorias da NASCAR correm neste final de semana. Apenas uma não corre na cidade das outras 2 categorias. A Truck Series segue para o Iowa, onde disputa as 200 milhas locais no sábado, às 9h30 da noite. A Nationwide e a Sprint Cup correm em Atlanta. A segunda divisão também corre no sábado e começa sua prova às 8h30 da noite. No domingo, a Sprint Cup Series encerra o final de semana disputando as 500 milhas de Atlanta às 9 horas da noite. E começa agora o painel Pit Stop. Aqui do meu lado, o Vitor Paulino. Oi, Vitor, tudo bem? Olá, Tati. Então, para começar a falar um pouquinho da coincidência que teve com o Bourdais, né? Como que foi isso? Exatamente, ele saiu da Toro Rosso sendo substituído por falta de rendimento e agora ele vai para a Superliga com numa situação bem parecida. Vai substituir o argentino Esteban Guerrieri, que também estava com fraco desempenho. Mesma situação dele na Fórmula 1, agora aconteceu o inverso com ele. Ele está entrando em uma outra categoria para substituir um outro piloto por fraco rendimento. E agora também teve a criação do Racing Festival. Para você, assim, qual que é a importância de ter uma criação de uma categoria de custo baixo? Bom, é de extrema importância, ainda mais que engloba 3 áreas importantes do automobilismo para quem quer começar, que é o monoposto, no caso da Fórmula Future, faltava isso no Brasil. A última categoria era a Fórmula Renault, e a Fórmula Renault acabou sendo extinguida há alguns anos atrás. O troféu Linha, que é de carros de turismo, também muito importante, apesar de ter bastante categoria de turismo, uma a mais não faz mal. E aí uma que estava faltando no Brasil ainda, apesar de ter o Campeonato Brasileiro de Motociclismo, precisava de uma categoria de motociclismo que nem essa 600 Super Sport, que vai entrar junto com o troféu Linha. Muito de suma importância, e a gente pode perceber a preocupação do Felipe Massa com o automobilismo nacional, que o último piloto é o paranaense, de monoposto, por exemplo, é o paranaense Pedro Bianchini, que está na Europa hoje. É o último piloto que acreditam que pode chegar à Fórmula 1. Então ele tem 18 anos hoje e já é o limite, já está estourando, não tem mais ninguém depois dele. Então estava bem carente o Brasil de uma categoria, de categorias desse tipo, e veio em boa hora isso daí. E agora engatando um pouquinho no tema da Fórmula 1 e na polêmica da Renault, teve mais alguma informação? Ontem apenas 2 declarações do Roberto Pupo Moreno e do Jarno Trulli, os 2 primeiros a serem queimados pelo Flávio Briatore. Apesar de terem sido tão queimados quando passaram pela Renault, eles defenderam o Briatore e falaram que era quase impossível isso. Os 2 têm motivos de sobra para criticar o Briatore e falar o contrário, né? Mas não, eles acham que isso não foi, muito pelo contrário, o acidente do Nelsinho não foi premeditado e foi por acaso mesmo. E o Fisichella então foi contratado, né? Exatamente, hoje à tarde, início da tarde aqui no Brasil, foi confirmada a contratação do Giancarlo Fisichella pela Ferrari até o final de 2009. Uma boa notícia para ele, porque ele conseguiu o 2º lugar com a Force India no último Grande Prêmio da Bélgica. E aí agora vem um nome forte para a Ferrari. O Giancarlo Fisichella tem muita experiência e agora é como se fosse uma dívida que a Ferrari tinha com ele, porque desde o início da carreira ele queria correr na Ferrari e agora vai poder realizar esse sonho correndo em Monza, na Itália, justamente em casa, num dos templos do automobilismo. Um belo presente para o Giancarlo Fisichella nesse final de carreira aí dele. Então tá, Vitor, obrigada, viu? Nada, Tati. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pit Stop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail, programa.pitstop@gmail.com. Pit Stop fica por aqui e nós voltamos na próxima quinta-feira, porque aqui em Curitiba é feriado na terça. Então até lá! Até lá! Eu dei entonação de final, daí eu vi que tinha mais um monte, deu um... Como é que é o nome do homem? Guerrieri. Guerrieri, tá. Calma aí, deixa eu pôr o sapato. 3, 2, 1.